Vamos, então, chamar de volta o nosso querido Fernando Nakagawa para mediar o próximo painel, que tem como tema Rotas do Progresso, modernizar para crescer. Importante a gente dizer que a curadoria desse conteúdo do próximo painel foi feita pela agência Infra. Convido para se juntar ao Fernando também, a nós aqui, o Mauro Mendes, governador do Mato Grosso. Por favor, aplausos. Para compor a mesa também, Pedro Torres, diretor global de Comunicação e Relações Institucionais da Gerdau. Por favor, Plínio Ribeiro, head de descarbonização da Ambipar. Sejam bem-vindos todos, podem ir se sentando abaixo de suas fotos. Karen Kasmayer, conselheira do Instituto Esfera, doutora em Direito, advogada e consultora legislativa do Senado Federal, muito bem-vinda. E Mariana Pescatori, ministra interina do Ministério de Portos e Aeroportos. Nakagawa, é com você, daqui a pouquinho eu estou de volta. Excelente painel a todos e todas. Muito bem, gente. Vamos continuar essa tarde produtiva aqui no Guarujá, falar sobre rotas do progresso, modernizar para crescer. Ah, é verdade, aqui, ó. Inverter. Pronto, agora sim, agora sim. Então, o tema desse painel é rotas do progresso, modernizar para crescer. E acho que não dá muito para a gente começar um debate sobre modernizar, crescer, progresso, sem falar do nosso grande problema que vai permear provavelmente todo esse fim de semana e os próximos dias do nosso noticiário, que são as contas públicas. Então, eu queria começar conversando aqui com o governador, porque no ano passado o Mato Grosso recebeu a melhor nota, aquela atribuída pelo Tesouro Nacional, o A+, e ainda o senhor conseguiu terminar o ano passado com, além do resultado final muito positivo, o senhor conseguiu ainda destinar 18% da arrecadação para investimentos. Investir é um verbo essencial para crescimento, para modernização, para o progresso. O que o senhor faz no estado do Mato Grosso e que poderia ser replicado no orçamento federal, que hoje é tão engessado e não tem espaço nenhum para investir, governador? Primeiro, boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui meus colegas de painel. Fernando, investir é um verbo sem o qual nós jamais poderemos ter crescimento sustentável de um país de médio e longo prazo. No estado de Mato Grosso, lá em 2019, quando tivemos a oportunidade de nos tornar governador, nós tínhamos um estado que era gigante no agronegócio, um grande produtor do agro brasileiro, a economia privada ia razoavelmente bem, e o governo de Mato Grosso quase quebrando. Nós tínhamos salários atrasados, fornecedores com a cadeia toda corrompida, repasses obrigatórios aos municípios atrasados. Essa fotografia de economia razoavelmente bem, e ente público quase quebrando, é uma fotografia que muitas vezes nós encontramos em diversos lugares no Brasil, nos estados, municípios e até mesmo no governo federal. Nós fizemos aquilo que é óbvio, porque o óbvio, muitas vezes, nós sabemos. Foi feito aqui, dito muito bem pela Camila, que diagnósticos precisos são feitos nesse país há muitos anos. O que faz a diferença? Não é saber o que fazer, é ter, número 2, primeiro, saber o que fazer. Segundo, coragem para fazer. Terceiro, uma estratégia para fazer. Porque não basta você saber, não basta querer fazer, porque é difícil você implementar mudanças estruturais nesse país. Porque a maioria delas são impopulares, a maioria delas precisa de mudanças normativas e a maioria delas, normalmente, no curto espaço de tempo, elas produzem um resultado negativo para o agente público. Fizemos isso no Mato Grosso, um duro ajuste fiscal. Nos primeiros meses do meu mandato, eu fui vaiado pelos produtores, fui vaiado pelos servidores, cortamos incentivo fiscal, fomos vaiados pela indústria, cortamos incentivo fiscal no comércio, fomos vaiados pela área comercial. Eu até brincava e dizia, tem mais alguém que nós esquecemos? E a turma ficava quietinho. Eu recebi
colegas, eu fui presidente da Federação das Indústrias do Mato Grosso, recebi colegas meus, empresários, dizendo assim, governador, o senhor não pode fazer isso, eu já fui presidente da Federação das Indústrias, o senhor vai quebrar as indústrias de Mato Grosso cortando incentivo fiscal. Quem vai quebrar? Traga o balanço, coloque na minha mesa aqui, eu vou analisar um por um, porque eu sei ler balanço. Se tiver alguém trabalhando com a margem tão pequena de 1, 2%, que é isso que eu estou mexendo aqui, eu vou cortar essa redução e, aliás, vou até aumentar o incentivo. Agora, se vocês estiverem mentindo para mim, eu vou dobrar o corte. Topa o desafio? Foram todos embora, ninguém voltou, fiz, e hoje nós temos as contas públicas organizadas. O Estado de Mato Grosso, Fernando, vai para o 5º ano consecutivo, investindo próximo de 20% do que ele arrecada. E é por isso que nós temos hoje o maior pacote de infraestrutura em curso no país. Está ali nosso querido presidente do TCU, eterno, que participou junto conosco daquela disruptiva solução que nós construímos juntos. Bruno foi fundamental, a NTT é fundamental, onde o governo de Mato Grosso comprou da iniciativa privada uma concessão federal de 854 quilômetros de rodovia, porque esse ativo não era viável para a iniciativa privada, mas era viável para o governo, que entra num projeto não para ter lucro econômico, e sim lucro social e promover o desenvolvimento econômico. Eu acho que isso é possível fazer no Brasil. Mas, repito, tem que saber o que fazer, todos nós aqui sabemos essa agenda. Agora, coragem e uma estratégia para implementar. Isso pode mudar o Brasil. Governador, eu falei para o governador aqui que eu circulo muito na Faria Lima e eu tenho ouvido cada vez mais o nome do senhor ali, e não é pessoal falando mal, porque geralmente falam mal de político. No caso, o senhor tem muito elogio na Faria Lima. Secretária Mariana, crescer também passa por conversar. E o Ministério... A gente está a poucos quilômetros de um belíssimo exemplo de como o conversar de maneira civilizada, adulta, traz resultados. Em setembro, a gente deve ter o próximo passo para o tão esperado túnel Guarujá-Santos, Santos-Guarujá. Falo Guarujá primeiro porque estamos aqui em Guarujá. Como conseguir trazer lideranças que às vezes pensam tão diferentes para estarem na mesma página? E aí já adianto uma coisa, secretária. Como está o interesse? Vai ter fila no dia 5 de setembro, lá na frente, para a entrega de envelopes? Bom, muito boa tarde a todos. Agradeço o convite em nome do ministro Silvio Costa Filho. Agradeço João Camargo, Camila. É muito bom estar aqui novamente com vocês. O ministro Silvio está hoje na França com o presidente. Com certeza estaria aqui presente se não estivesse lá. E falar um pouco do nosso desafio, que foi no último ano, da gente estruturar o projeto do túnel, né, Santos-Guarujá. E eu acho que era uma obra extremamente esperada, né? Muito do que se ouve aqui era uma obra que fala que mais de 100 anos que era para ter sido feita. E a gente precisava, efetivamente, ter um alinhamento entre o governo federal e o governo do Estado. E muito do governador Mauro Mendes falou, um alinhamento de propósito, eu acho que é um pouco disso, né? Do interesse de tirar essa obra do papel. E eu acho que foi isso que aconteceu, né? A gente se propôs, logo no início do ano passado, firmamos um acordo de cooperação técnica, via que a secretária Natália estava aqui presente e também o secretário Benini, a gente trabalhou extremamente juntos para que a gente pudesse fazer a modelagem do túnel de uma forma expedita e chegasse, né, no estudo finalmente. Conseguimos finalizar o estudo e a expectativa, efetivamente, é que a gente chegue aí com o leilão em setembro, né? A gente teve a publicação do edital agora em fevereiro. Fizemos uma extensão exatamente pelo interesse, né? Pudemos fazer um market sound conjuntamente na B3 para a gente pudesse ouvir quais as empresas interessadas. E, com certeza, a gente vai ter empresas interessadas. Por isso que a gente deu aí mais 30 dias para que a gente possa estar aí na B3 em setembro, fazendo uma obra extremamente esperada, extremamente necessária. A gente vai ter um investimento aí de 6 bilhões. E aí, também, nesse alinhamento, a gente está com um aporte de 3 bi do governo federal, 3 bi do governo estadual. Então, com certeza, a gente vai ter uma obra muito exitosa, uma obra que, com certeza, traz uma tecnologia também bastante relevante para o país. Então, tecnologia, engenharia para o país, empregos sendo gerados aqui na Baixada, que são bastante relevantes. E a estruturação de um projeto que vai, inclusive, eu vi aqui vocês falando do aeroporto de Guarujá, que também é um projeto lá do Ministério, conjuntamente aqui com a Infraero, que também tem parceria com a Prefeitura, né? Então, a ideia é que a gente faça o túnel, e o túnel já tem a previsão aí de acessos ao aeroporto de Guarujá, já tem a previsão também que a gente tem um VLT ali,
que vai também acessar o aeroporto. Então, a gente está fazendo a intermodalidade, né? Fazendo com que chegue ali no aeroporto, o túnel chegue com acessibilidade e mobilidade também. Então, parcerias com o governo municipal, aqui para a gente fazer o aeroporto, e também parcerias com o governo do Estado para que a gente leve adiante uma obra tão relevante. Pedro, progresso. Progresso, quando eu estava na faculdade, progresso dizia muito respeito, por exemplo, à globalização. A globalização ainda é um valor do progresso? Pergunto isso porque a Gerdau é uma empresa que tem uma posição internacional relevante e que hoje faz diferença no balanço da companhia, porque vocês conseguem produzir em solo americano e, assim, burlar a taxa anunciada sobre o aço e o alumínio brasileiro. Estar no exterior, internacionalizar os negócios, é parte do progresso, é parte do caminho para crescer? Boa pergunta, Naka. É um prazer estar aqui com vocês. Também aproveitar para parabenizar a Esfera por ser essa caixa de ressonância das discussões público-privadas para o desenvolvimento do Brasil. Então, em nome aqui do João, de todo o time, dizer que é uma satisfação para a Gerdau, mais uma vez, contribuir com os nossos pensamentos e com as ideias para a gente ter um país cada vez melhor. Olha, essa é uma pergunta difícil. O mundo está mudando muito, né? Quando a gente falava em globalização, há 30 anos atrás, a gente vivia um mundo onde a globalização ela era uma oportunidade, hoje ela está se tornando uma ameaça. Os países estão se fechando, o avanço da economia chinesa em escala cavalar mostra isso. Vou dar um dado importante, né? O Brasil produz, vou falar de um produto que nós produzimos na Gerdau, que é o vergalhão, por exemplo, que é usado para a construção de um hotel como esse, por exemplo. O Brasil tem uma capacidade total de 4 milhões de toneladas, somando todos os produtores. Os Estados Unidos, uma média de 10 milhões de toneladas por ano de produção de vergalhão. A China, 400 milhões de toneladas de vergalhão. Então, quando a gente analisa esse contexto que o mundo está vivendo, os países começaram a ter que se proteger desse volume gigantesco de produtos chineses. E a decisão da Gerdau, lá atrás, que era por um outro motivo, se mostrou muito acertada assim hoje. Nos expor à economia americana, além de ter trazido para nós diversos aprendizados, nós somos a primeira empresa brasileira a abrir capital ADRs na Bolsa de Nova York, né? Fizemos 25 anos, isso nos levou a outro nível de governança corporativa, de maturidade empresarial. Então, tem vários outros aspectos importantes para o nosso mundo empresarial, mas, sem dúvida, a gente tem um hedge natural que está em mercados diferentes e a gente consegue, muitas vezes, quando o Brasil não vai tão bem, a gente tem um mercado americano indo bem e vice-versa. A gente teve momentos em que o Brasil ia muito bem para o nosso negócio e o mercado americano passava por mais dificuldade. Então, essa diversificação geográfica, hoje a gente opera em mais de 10 países, nos ajuda muito exatamente para que a gente possa equilibrar melhor a empresa. E sim, essas medidas recentes do Trump, no nosso caso muito específico, tendem a ser positivas, porque a gente opera em solo americano, a gente já começa a sentir os primeiros efeitos especulativos até em preço, mas é óbvio que o mais importante para nós é que a gente tenha um horizonte de estabilidade. Isso a gente não tem lá hoje, a gente tem mudanças a todo momento, mas essas mudanças nesse momento, elas tendem a nos favorecer no médio prazo, mas ainda é uma incógnita, a gente prefere trabalhar num ambiente de mais tranquilidade, do que saber se, por exemplo, essas medidas que no curto prazo nos ajudam possam levar até uma recessão da economia americana no médio prazo. Então, tem uma série de questões ainda em aberto, mas, de forma geral, sim, expor as companhias internacionalmente, eu não tenho dúvida que é um passo importante para o crescimento. Hoje, 60% da receita da Gerdau já não é feita mais no Brasil, o que não significa que a gente não queira crescer e vamos continuar crescendo aqui no Brasil também. Plínio, modernizar, progresso são termos muito ligados à sua área dentro da companhia, que é descarbonizar, né? Descarbonizar é um verbo super do futuro, mas futuro que está cada vez mais próximo. A gente tem um problema hoje no Brasil e no mundo da falta de um mercado de fato regulado para carbono. Isso, na visão de muita gente, atravanca o avanço deste assunto no Brasil. Existem iniciativas, por exemplo, de tentar um marco regulatório
próprio do setor privado, né? Então tem o soft regulation, por exemplo, ou a regulação responsiva, tudo isso está dentro de um dos estudos que o Instituto Esfera fez com relação a marcos regulatórios. Esse tipo de iniciativa do setor privado poderia destravar esse potencial do mercado de carbono num país como o Brasil? Boa tarde, Fernando. Obrigado pela pergunta. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, em nome da Camila. Sim, e isso já acontece há pelo menos uns 20 anos. O setor privado, quando ele, sem ser obrigado a reduzir, parte para a redução, quando uma companhia voluntariamente coloca uma meta de redução, isso se dá o nome de mercado voluntário de carbono. E o mercado voluntário de carbono ele é um mercado que já existe há 20 anos. As companhias que estão engajadas em mercado voluntário de carbono estão pelo menos 3 vezes à frente das companhias que não se engajam em mercado voluntário de carbono. Muita gente critica o mercado voluntário de carbono dizendo, olha, o crédito é muito barato, agora está na faixa aí de 6 a 7 dólares a tonelada. Mas é 6 ou 7 dólares que a companhia está colocando como um custo daquela externalidade que é a emissão, né? Mas tem uma boa notícia aqui, em complemento à tua pergunta, que a gente tem agora um marco regulatório no Brasil, muito recente, esse sim de lei, né? É a Lei 15.042, do finalzinho do ano passado, que é a lei do mercado regulado de carbono no Brasil. Eu tenho, pessoalmente, participado de 13 COPs, então eu acompanho essa discussão de mercado de carbono a minha vida inteira, profissional. E a gente, lá em 2009, durante o Plano Nacional de Mitigação das Emissões, Plano Nacional de Mudança do Clima, já previa um mercado regulado, a gente chamava isso de Mercado Brasileiro de Reduções de Emissões. Agora a gente está chamando na lei, a lei chama do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Então a gente tem a lei. Demorou bastante tempo, mas a gente tem, e esse é um dos trunfos que o Brasil chega agora nessa COP30, aqui em Belém, aqui no Brasil, em Belém, para mostrar para o restante do mundo. O que pega daqui para frente? Regulação, como várias leis ambientais. O meio ambiente, negócios que partem a partir de regulação ambiental, ele tem essa questão que, eu brinco, né? Ninguém compra carbono para usar de hidratante, compra carbono porque tem um bom sabor. O carbono é um custo, né? A Gerdau, quando está produzindo aço na Europa, em outros países onde tem taxa, precisa incorporar aquele custo na produção. Só que o Brasil, ele tem uma característica, e o governador do Mato Grosso, talvez daqui saiba como ninguém, que as nossas emissões são muito diferentes das emissões dos outros países do mundo. As nossas emissões, historicamente, ainda no presente, são majoritariamente oriundas do uso e mudança da terra. Na presença do desmatamento, legal ou ilegal, e também na agricultura, numa parte da agricultura, infelizmente ainda muito grande, que mais emite do que sequestra. Existe uma outra agricultura, cada vez mais presente, que é uma grande esponja de carbono, sequestrando o carbono da atmosfera e fixando no solo. Essa, inclusive, é uma rota estratégica de modernização do país, que o agro tem começado a entrar e tem um potencial gigantesco aí pelas próximas décadas. Então, o que acontece agora, para encerrar, a gente vai entrar na fase de regulamentação. E o que é a parte mais importante de regulamentação no mercado de carbono? O CAP. O CAP é o teto que cada setor da economia vai ter que se comprometer, e é aí que entra o lobby, é aí que entra Brasília, é aí que a gente vai precisar de uma sociedade civil muito ativa para impedir que demore muito para que a gente chegue nesse teto, e que, principalmente, que a gente defina um teto que seja condizente com o modelo de desenvolvimento que a gente tem aqui, que não nos tire vantagem competitiva, comparativa em relação a outros países do mundo. Se a gente fizer isso de forma rápida, o Brasil tem, sim, muita condição de ser o país de maior redução de carbono do mundo, porque uma boa parte da nossa redução vai vir do combate de atividades ilegais. No último ano, o Mato Grosso deu um exemplo importante de como isso pode ser feito, isso precisa ter continuidade. A gente teve momentos na Amazônia onde o desmatamento caiu muito, depois voltou. Isso não pode ser assim, isso tem que ser constantemente para baixo, porque é a grande parcela da nossa contribuição. Mas os setores, a gente vai falar um pouco de transporte aqui, os setores proporcionalmente vão aumentar. E aí sim, o mercado de carbono, colocando esses tetos e precificando essa externalidade, pode ser um dos, talvez o principal, mas um dos principais instrumentos para a descarbonização do país. Muito bem. Karen, eu queria te ouvir sobre a nossa agenda de infraestrutura, como o Brasil tem tocado projetos. No painel anterior, os ministros citaram, né, várias frentes de investimento, mas
estes projetos necessariamente levam em conta, ou eles têm resiliência programada para as mudanças climáticas? Porque este é um assunto que na Europa, por exemplo, já é muito mais forte, muito mais presente, inclusive, em regulação. A gente está preparado para o clima maluco? Bom, obrigada pela pergunta, também cumprimento e agradeço o convite. Camila, João Camargo e Aninha. O tema das mudanças climáticas, e aqui também fazendo já um diálogo com o Plínio, né, é um tema que exige algumas reflexões preliminares. Inicialmente, a mudança climática e o estado de emergência climática são presentes, são emergências que exigem ações urgentes. Relacionado com a questão da mudança climática, estão os vários, enfim, indicadores ambientais, né, que comprovam que a mudança climática ela gera efeitos adversos, né, e, sobretudo, um grande problema atual são os eventos extremos. Os eventos extremos, por sua vez, nos fazem refletir sobre os riscos climáticos. E os riscos climáticos são tratados em relatórios da ONU, também no relatório do Banco Central, assim como em relatórios da Agência Europeia de Meio Ambiente, né, como riscos que devem ter uma agenda não só preventiva, mas, sobretudo, uma agenda de monitoramento e de ação pós-ocorrência de desastres. Então, eu posso citar aqui alguns riscos climáticos que são classificados e, enfim, retratados por esses relatórios, que são os riscos relacionados à segurança alimentar, que são os riscos relacionados à segurança energética, relacionados à segurança hídrica, os riscos relacionados também à saúde e, sobretudo, os riscos à infraestrutura. Então, não incorporar na agenda de infraestrutura a temática dos riscos climáticos, né, significa não estar atento, né, a uma questão que é primordial, né, que deve ser levada em consideração, principalmente com uma ação que é a introdução da variável climática ambiental no processo decisório. O planejamento setorial, seja da energia, seja do transporte, seja, enfim, de qualquer infraestrutura do saneamento, deve levar em consideração a variável climática no processo decisório. E a variável climática também deve ser inserida no momento da elaboração das políticas públicas, sobretudo as políticas de desenvolvimento territorial. Então, essa é uma premissa e eu entendo que está tendo um avanço já em relação à introdução da variável climática e dos cenários de mudanças climáticas, mas ainda de modo incipiente. Essa agenda ela é transversal, ela é um pressuposto, né, para que haja uma efetiva política climática nacional e também entre os entes federativos. E, para isso, deve haver cooperação. Nós temos já um marco normativo robusto, nós temos a Política Nacional de Mudanças do Clima, temos uma lei recente, de 2024, que introduz o plano de adaptação, as diretrizes para o plano de adaptação climática, temos também, recentemente, o marco que regulamenta o mercado de carbono no Brasil, né, mas a efetivação dessas políticas elas dependem muito da cooperação entre os entes federativos, da sinergia entre a política ambiental e climática com as demais políticas setoriais, né, e isso ainda é, talvez, incipiente. E, para finalizar, não há como tratar dessas questões sem a previsão orçamentária e a execução orçamentária efetiva dessas políticas. Então, recentemente, até eu publiquei um artigo com a professora Hélida Graziani Pinto a respeito justamente de um dever por parte dos estados em realizar a despesa orçamentária focada na gestão de desastres, mas, sobretudo, não tratar a questão climática e os desastres como emergências, já que eles são previamente conhecidos, né? Então, não se trata de uma situação emergencial, se trata de uma situação que já é muito conhecida, já pode ser planificada, e a execução a posteriori ela apenas aumenta o custo por parte, né, do governo e por parte até mesmo das empresas em relação à execução dessas ações. Governador, o senhor mencionou que é preciso ter coragem para executar um ajuste como o senhor fez no Mato Grosso. Hoje se discute, a gente discutiu isso no primeiro painel, a necessidade de uma revisão dos gastos tributários, dos benefícios tributários, que já estão na casa dos 800 bilhões de reais por ano, mais ou menos 10% disso, 80 bilhões para mais, é para o agronegócio. O agronegócio tem espaço, o senhor sendo governador do estado que é absolutamente líder neste assunto, o agronegócio tem espaço para cortar em benefício tributário? E aí eu emendo uma outra pergunta, governador. O senhor explicou de uma maneira absolutamente clara e muito profunda de como
convenceu os setores da economia de que a redução de benefícios tributários não ia matar o negócio. Que conselho o senhor daria para Brasília, que está tentando negociar isso exatamente neste momento? Fernando, ninguém faz aquilo que não gosta de fazer e não tem coragem de fazer. E não entende bem daquilo que está se propondo a fazer. São as premissas básicas para fazer qualquer coisa na vida. E o Estado brasileiro, meus amigos, eu estou hoje completando 7 anos aí como governador de um Estado, venho da iniciativa privada, completo agora 40 anos que eu me formei, e ao longo desses anos todos eu cresci, acho que todos nós que aqui estamos, crescemos ouvindo dizer que o Brasil é o país do futuro. Quando a gente olha para trás, a gente olha aí num retrospecto histórico, há 50 anos atrás o Brasil tinha um PIB parecido com o da China, muito próximo da China. 50 anos depois, a China cresceu 115 vezes o seu PIB, o Brasil cresceu 18 vezes. O que está por trás desse crescimento chinês e do crescimento, não crescimento ou pouco crescimento brasileiro? A ineficiência do Estado brasileiro. Nós temos um país onde a iniciativa privada vai bem, o agro vai bem, boa parte da indústria vai bem, o comércio vai bem, o setor bancário é robusto desse país. Por que o governo federal está quase quebrando com juros estratosféricos, porque deve 7,3 bilhões? Porque somos um país ineficiente. O setor público brasileiro, nenhuma empresa é de sucesso se você tem um CEO, uma diretoria ineficiente. Nenhum time de futebol ganha campeonato se o técnico é ruim. Nenhuma orquestra vai ser famosa se o maestro não for bom. E quem é o grande orquestrador, quem é o grande articulador do nosso país? É o governo central brasileiro. E nós temos um país onde a burocracia está em primeiro lugar, começa por aí, nós privilegiamos a burocracia. A classe política brasileira, e eu estou nela, na média, ela está totalmente desconectada dos reais objetivos e interesses desse país. Em Brasília ou em qualquer canto desse país, você vai sempre encontrar um deputado estadual, federal, municipal, vereador, preocupado, em primeiro lugar, com a sua reeleição, em segundo, com a sua reeleição, em terceiro, com a sua reeleição, e depois vamos ver o que é bom para o meu estado, para o meu país ou para a minha cidade. Enquanto nós tivermos isso, já pensou se numa empresa fosse assim, os diretores da Gerdau, de qualquer empresa aqui representada pelos senhores, tivessem um conselho de administração que o tempo todo conspira contra a diretoria? O ano passado, o Congresso Nacional, qual o tema que eu mais ouvi durante o ano inteiro do Congresso Nacional? Emendas parlamentares. Estamos a falar de 50 bilhões de reais. Só de juros, o Brasil pagou 20 vezes esse valor. Só de déficit da Previdência, 8 vezes esse valor. E eu não vi o Congresso Nacional, o nosso Conselho de Administração Federal, discutindo esse tema. Não vai dar certo. O agronegócio tem, sim, espaço para ser mais eficiente, é um setor eficiente, é um setor que se moderniza, e nós temos que exigir que haja uma mudança comportamental, não só dentro do governo, mas também nos setores privados, porque muita gente se acostumou a viver à base de incentivos fiscais, seja para maquiar a sua ineficiência ou para maximizar os seus lucros. Governador, em uma palavra, o senhor é contra ou a favor da reeleição? Contra. O Brasil e a maturidade democrática desse país não está preparado para a reeleição. Secretária Mariana, a senhora mencionou o caso do túnel Guarujá-Santos como sendo um exemplo de como a conversa dá frutos. E aí eu vou pedir para a senhora olhar aquele reloginho ali, a gente tem 2 minutos. A gente está diante de um certame para um super terminal de contêineres em Santos. E há uma disputa hoje sobre as regras. O governo federal tem uma visão e o governo do estado de São Paulo tem outra. Como conciliar as duas visões diferentes e quem vai ganhar essa briga? Veja, acho que voltamos ao propósito, né? Eu acho que a gente tem que voltar à base da necessidade da gente efetivamente ter um grande terminal de contêineres aqui no Porto de Santos. Eu acho que no ano passado a gente teve manifestações aí do setor produtivo, da necessidade da gente ampliar a capacidade de contêineres no Porto de Santos. A gente teve uma ampliação de movimentação de contêineres de 20%. Na cabotagem, 25%. Então, veja, não há planejamento que preveja 25% de aumento. Então, a gente tem a necessidade efetiva de, o mais rápido possível, a gente ter
uma movimentação maior e uma capacidade maior de movimentação de contêineres aqui no Porto de Santos. A discussão ela tem evoluído, essa discussão ela começou em 2018, ainda no governo Temer, e a gente vem, né, nesse tempo todo, eu estou há 15 anos no Ministério, aí, já passei por diversos governos, discutindo essa necessidade, e a necessidade é muito premente nesse momento para que a gente possa efetivamente fazer com que os nossos produtos consigam chegar lá fora e a gente consiga ter importação do que o Brasil precisa. Acho que agora a gente está no momento final disso, né? A gente tem aí já a decisão da ANTAC, a gente está em um órgão de controle, o TCU vai se debruçar sobre essa questão agora. Eu tenho certeza que a decisão que seja feita, o mais importante é que ainda esse ano a gente esteja lá na B3 e consiga levar adiante esse projeto. Porque é investimento na veia, a gente vai ter aí 6 bilhões de investimentos, a gente vai ter capacidade de mais de 3 milhões, então a gente vai dobrar a capacidade do Porto de Santos em termos de movimentação de contêineres, e isso é extremamente relevante para o país. Quando a gente está falando aqui de ampliar a capacidade de contêineres no Porto de Santos, a gente está falando na veia de custo do Brasil. Redução do custo do Brasil, fazer com que os nossos produtos consigam chegar lá fora e atingir os mercados e a gente consiga efetivamente ter o crescimento que o governador falou no nosso país, né? Muito bem, gente. Obrigado pela conversa. Eu peço desculpas que realmente a discussão foi boa, mas o tempo foi curtinho. Obrigado pela ótima discussão aqui sobre o progresso e o futuro. Obrigado, gente.